A graça e a paz de Jesus seja com você, meu irmão. Espero que você e sua casa estejam todos bem, na paz do Senhor. Nós vamos dando continuidade às nossas aulas de EBD e hoje nós vamos estudar sobre a segunda parte da lição número 4, onde nós estamos falando a respeito da mulher samaritana, uma mulher sedenta. E o texto da palavra de Deus, ao qual nós lemos na semana passada e queremos lê-lo novamente, está ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós falamos também a respeito do objetivo da nossa lição, que era, na verdade, um desafio a nós, a mim, a você, para quebrarmos barreiras e preconceitos sociais com a finalidade de apresentar Jesus, para alcançar alguém para o reino de Deus, assim como Jesus fez em muitos momentos nas Escrituras Sagradas. Que nós possamos, à luz do exemplo de Jesus, agirmos da mesma forma e da mesma maneira, quebrando essas barreiras, quebrando esses preconceitos sociais, para que o reino de Deus seja pregado, para que o reino de Deus seja anunciado. E esse encontro de Jesus com a mulher samaritana é um encontro incrível, e é um encontro recheado de surpresas, como nós falamos na semana passada. E nesse encontro envolveu justamente um diálogo profundo de Jesus com essa mulher. Mulher essa que carregava consigo um estigma, como nós falamos no primeiro ponto da nossa lição. E dentro desse estigma, a gente percebia que ela era uma mulher samaritana. Ela também era uma mulher do primeiro século. Naquela época, a mulher, não só a mulher, como a criança, eles não tinham nem direito. Na verdade, eles carregavam consigo só obrigações. E nós falamos também sobre a conversa de Jesus com essa mulher, onde envolvia ali o conhecimento dessa mulher, o conhecimento religioso dessa mulher, e também o seu problema. E a discussão que houve de Jesus com ela e dela com Jesus, justamente é uma discussão teológica, onde ela abordou o assunto sobre o lugar certo para adorar a Deus. Se era em Jerusalém ou se era em Gerizim. E Jesus disse que o lugar de adoração não era importante. O que importava era que o louvor fosse genuíno e que fosse espiritual e que viesse do coração. E o terceiro ponto da nossa lição vai falar justamente sobre a conversão dessa mulher conhecida como mulher samaritana, a mulher sedenta. João, o Evangelho de João, não registra a resposta da mulher a essa afirmação de Jesus. Apenas diz que ela foi embora correndo e esqueceu-se de levar o cântaro, que era aquele recipiente onde ela carregava ou deslocava a água para a sua comunidade. E foi justamente para enchê-lo que ela tinha ido até o poço conhecido como Poço de Jacó. Mas no caminho de volta para a sua cidade, ela deve ter se lembrado da conversa com Jesus e feito 1001 perguntas, na verdade, como qualquer um de nós talvez faríamos diante de uma conversa tão profunda dessa com Jesus. E como é possível ele saber tudo? Talvez uma das falas e dos questionamentos dela tenha sido esse: como é possível ele saber tudo a respeito da minha vida? Por que ele falou comigo desse jeito? O que é a água viva? Será que ele é realmente o Cristo? E assim por diante. Chegando então ali à cidade, ela chamou os homens para irem até o poço. Mas será que os homens de boa fé iam sair da cidade com uma mulher do tipo como ela era? Parece-nos que eles perceberam algo diferente na vida daquela mulher, naquele instante, naquele momento que ela se aproxima deles. E uma certa urgência e sinceridade na voz daquela mulher, justamente no convite que ela fez. No versículo 29 vai dizer isso, vai trazer-nos esse convite que ela fez àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo?
Com isso, eles foram ao encontro de Jesus. Jesus mostrando com isso a sua atribuição divina de conhecer todas as coisas. E o quarto ponto da nossa lição vai falar justamente sobre o testemunho desta mulher. A transformação de vida desta mulher, ela foi tão marcante, tão profunda, e suas palavras se tornaram tão convincentes que muitos samaritanos creram no Senhor Jesus. Nós podemos ver isso no versículo 39 do capítulo 4. O resultado foi então que Jesus, a pedido do povo, ficou 2 dias naquela cidade e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho daquela mulher. E disseram à mulher samaritana: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, por meio do testemunho da mulher, a cidade toda ela foi transformada e os samaritanos reconheceram que Jesus, de fato, era o Salvador e o Senhor do mundo. Enquanto os judeus demoraram muito a reconhecer essa grande verdade, de fato, a maioria dos líderes religiosos jamais, na verdade, reconheceu Jesus como o Salvador do mundo. Mas os samaritanos, por conta de um testemunho de uma mulher totalmente descredibilizada na sociedade, não só no contexto geral da sociedade, mas também no seu vilarejo, mas por conta de um testemunho de uma mulher que creu, toda a sua vizinhança ou todo o contexto do vilarejo foi totalmente mudado, justamente pelo testemunho que essa mulher carregou até a sua comunidade, um testemunho de transformação, que, como eu falei, foi tão marcante que as suas palavras foram tão convincentes que muitos samaritanos passaram a crer no Senhor Jesus como o Salvador e Senhor do mundo. Então aqui o relato, concluindo, o relato a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana, nos mostra que ele ama a todos profundamente. Não importa a posição social que essa pessoa carregue, a sua raça, a sua cultura, nem a sua condição espiritual. O que nós percebemos, de fato, é que Jesus amou essa mulher profundamente, assim como ele ama cada um de nós profundamente e ama a todos indistintamente. Como disse, não importa a sua posição social, não importa a sua raça, a sua condição e nem sua condição espiritual. Então Cristo viu essa mulher no lamaçal do pecado, mas conversou com ela sobre Deus, sobre a figura divina. Ele sondou profundamente a vida dela, tocou no seu pecado e se revelou a ela como aquele que oferece a água viva a cada pecador. Assim como nós tivemos oportunidade um dia de beber e nos saciar dessa água viva, essa mulher também pôde saciar-se dessa água viva. A água, como o próprio Jesus disse no versículo 14, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então essa mulher teve a sua vida totalmente transformada no encontro com Jesus Cristo. E no intermédio de sua vida, muitas outras pessoas, ou melhor, por intermédio de sua vida, muitas outras pessoas chegaram aos pés do Salvador. Provavelmente nós a teríamos talvez julgado, a desprezado, de tão pecadora que essa mulher era, como os fariseus no tempo de Jesus e os judeus em geral faziam. Mas lembre-se que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 28,
e o versículo 29. A Bíblia diz em Romanos 3,10: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como a mulher samaritana, todos nós também somos salvos somente pela graça infinita de Deus. Assim como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então foi justamente pela graça que nós fomos salvos. É pela graça que nós estamos de pé. É pela graça que nós temos acesso ao reino de Deus. A graça manifesta, chamada Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou, através de sua vida, a romper barreiras, a romper preconceitos sociais, para que as pessoas pudessem, de alguma maneira, ter acesso ao reino de Deus. Então seja você também um facilitador do reino de Deus. Seja aquele que leva e apresenta a graça de Deus àquelas pessoas que estão e se encontram numa condição totalmente de desacreditadas, lançadas à margem da sociedade. Então Deus quer me usar, Deus quer usar a sua vida, desde que nós possamos olhar com o olhar de Jesus Cristo, não olhar com o nosso olhar, que muitas vezes levanta uma série de impedimentos, e dentre elas, como disse no início, um impedimento chamado preconceito. Quantas e quantas pessoas nas Escrituras Sagradas eram descredibilizadas pelos homens e pela humanidade, mas Deus mudou o cenário e o quadro dessa pessoa, a transformando e dando uma oportunidade de ser uma nova criatura nele. Que nós possamos sim ser instrumentos de Deus, facilitadores do reino, do acesso ao reino de Deus, não permitindo com que essas coisas sejam barreiras, mas que no nome de Jesus Cristo nós possamos derrubá-las, para que possamos levar as pessoas a terem um encontro profundo com esse Jesus Cristo, que conhece todas as coisas dentro da sua natureza divina. Amém, querido? Que Deus te use, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, e que você tenha inúmeras oportunidades de se permitir ser usado por Deus, como eu disse, como esse facilitador do reino de Deus, encontrando pessoas e sendo canal de bênçãos, apresentando a graça divina, a graça que salva, a graça que restaura e a graça que transforma e reabilita a vida do ser humano. Desde já, esse é o meu pedido a Deus, para que nós possamos ser desafiados diariamente. Uma coisa é certa, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, e é Ele que realmente vai usar não só a nossa mente e o nosso coração, mas também a nossa boca. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, e te dê um excelente domingo na paz do Senhor Jesus. Amém.